Então, vou começar aqui a primeira aula. A primeira aula aqui vai ser sobre a geometria analítica. Vou falar antes aqui de começar o conteúdo que seria do ponto, vamos falar um pouquinho de plano cartesiano. O plano cartesiano é aquele que tem a reta y e a reta x. Vou tentar fazer meio grande isso aqui, tá? A reta x e y. Então vou deixar de 1 em 1 centímetro aqui, mais ou menos, tá? Para ficar meio padrão os tamanhos aqui, tá? Não vou colocar tantos valores não, vamos só colocar alguns para ficar fácil da gente ver. Aqui onde eles se encontram é o zero de x e o zero de y. Ou o ponto 0 e 0. Então a reta x, elas têm os valores, vou deixar meio grande aqui, tá? 1, 2, 3, 4, e é infinito, né? Reta infinita. Aqui desse ponto onde eles se encontram. Para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Então aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, tá? A reta y é a mesma coisa. Para cima é positivo e para baixo é negativo. Então 1, 2, 3 e é infinito. Embaixo aqui, menos 1, menos 2, menos 3 e aí por diante. Então, para a gente ter mais noção de como coloca esses pontos, eu vou colocar 3 pontos de exemplo aqui. O ponto A, que vai ser o 2 e 3. O ponto B, que vai ser o 3 e o 2. E o ponto C, que vai ser o 4 e o menos 2. Então, vou colocar esses valores aqui no plano cartesiano. Eu estou fazendo meio grande aqui porque outra hora eu gravei e não ficou muito legal. Então, o A é 2 e 3. Então, onde que eu coloco esse 2, onde eu coloco esse 3? É assim. Os primeiros valores são a representação de x. Então, os pontos, todos os pontos são dados por x e depois por y. Então, o 2 é x, o 3 é x e o 4 é x, tá? E aqui na outra reta, né? Aqui no outro lado, depois da vírgula, o 3, o 2 e o menos 2 são y. Então, o ponto A é 2 e 3. O 2, ele está no x, então vou achar o 2 aqui no x. A reta x é essa e o 2 está aqui. Beleza. Então, eu traçaria aqui um paralelo, tá? Um paralelo ao eixo y, aqui na altura de 2. Um tracejado aqui. Ele vai estar passando por aqui, em algum lugar. E para saber esse lugar, eu olho aqui no y, que é o 3. Então, a mesma coisa. Um tracejado paralelo ao x aqui. Talvez não esteja muito paralelo aqui, mas a intenção é fazer paralelo, tá? Aqui onde eles se encontram, esse ponto aqui onde eles se encontram, é o ponto 2 para x e 3 para y, ou seja, é o nosso ponto A. Aqui fica o ponto A. O ponto B, ele é 3 para x e 2 para y. Então, o 3 no x é aqui, mesma coisa, tracejado. Como eu sei que ele vai só até o 2, eu não vou fazer tão grande ali, tá? E o 2 do y. Esse tracejado aqui é só para pegar a prática, tá? Não precisa ficar fazendo isso aqui toda hora, não.
3 e 2. 3 para x, 2 para y. Esse aqui é o ponto B. Vou colocar o ponto C também, que é o 4 e menos 2. 4 para x e menos 2. Menos 2 está aqui para baixo. Então, menos 2 para y. Onde eles se encontram. Bom, voltando aqui, reajustando a câmera, né? O ponto C, ele é 4 para x e menos 2 para y. Então, aqui fica o ponto C. Se eu ligar todos esses pontos, ligando o A e o C, o B e o C, e o ponto A e o ponto C. Isso aqui formou um triângulo. Obviamente não é retângulo, mas eu posso calcular os lados dele. Para calcular os lados deles, eu vou usar a fórmula da distância. Então, a distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada do x do primeiro ponto, vou falar x do A, menos o x do segundo ponto, x do B. Se eu fizer o contrário dá certo também, isso aqui é o quadrado, mais o y do primeiro ponto, menos o y do segundo ponto, também ao quadrado. Então essa aqui seria a fórmula. Utilizando ela, eu consigo calcular. Eu vou usar os pontos que eu já tinha aqui. O ponto A, que é o 2 e o 3, e o B, que é o 3 e o 2. Então vou copiar aqui de novo, só para ficar fácil de ver, tá? Então, vou colocar aqui em vermelho o A, 2 e 3, o B, 3 e 2. Então, vou calcular a distância entre A e B. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a raiz quadrada x do A. Então, vou pegar o valor do x do ponto A, ou seja, o primeiro valor de A. Esse é o x do A, é o 2. Menos x do B. Então, vou pegar o primeiro valor do B, que é o 3. Fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. O resultado disso ao quadrado. Mais y do A. Então, é o segundo valor do A aqui. Então, depois da vírgula, é o 3. Menos o y do B. É o segundo valor aqui do B. É o 2. Fecha parênteses, ao quadrado. Essa é a distância entre A e B, substituída na fórmula. A fórmula aqui em cima, substituída aqui. Os pontos A e B. Então, agora, continuando. A distância entre A e B é igual a raiz quadrada, o resultado de 2 menos 3. Isso aqui dá negativo 1 ao quadrado. Mais o resultado de 3 menos 2. Isso aqui dá positivo 1, também ao quadrado. Aí tem mais 1, menos 1, isso aqui dá 0? Não. Isso aqui a gente tem que resolver primeiro a potência para depois resolver a soma, adição e subtração. Então a distância entre A e B é igual a raiz quadrada, o resultado de menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Isso aí vai dar positivo 1. Vai dar 1 positivo. Mais o resultado de 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que também dá 1. Então a distância entre A e B
é igual a raiz de 2. Então, se a gente voltar aqui no gráfico, né? Aqui onde eu tenho a distância entre A e B, ou seja, esse risquinho aqui que liga o A e o B, essa distância vale raiz de 2. É o que eu acabei de calcular. Vou calcular também a distância entre o A e o C, que seria esse lado aqui. Mesma coisa, tá? Então, deixa eu fazer em outra folha aqui, porque senão vai misturar. Então, vamos lá. A distância entre o A e o C é igual a raiz quadrada, e eu já vou colocar os valores do ponto A e os valores do ponto C. O C, se eu não me engano, é 4 e menos 2, e o A é 2 e 3. Deixa eu só conferir aqui. É o 4 e menos 2. Substituir na fórmula. Primeira parte é o x do A. Então, eu vou colocar aqui o valor de x do A. O primeiro valor é o x, tá? Nos dois. Então, o primeiro valor é o 2. Está no A. Menos o x do C, que seria o 4. Isso aqui tudo ao quadrado. Mais, abre parênteses, o y do A, ou seja, o 3, menos o y do C, que é o menos 2, tá? Então, vai ficar o menos 2. Então, a distância entre A e C é igual a raiz quadrada, opa, esse aqui é o quadrado, ficou faltando, dos resultados disso. Então, eu tenho 2 menos 4. O resultado disso é negativo 2, ou seja, menos 2 ao quadrado. Mais, aqui eu tenho 3 menos menos 2. Ou seja, isso aqui está multiplicando, tá? É 3 menos vezes menos, né? Menos com menos é mais. Então, é 3 mais 2. Isso aqui vai equivaler a um mais, tá? Então, é 3 mais 2 que dá 5. 5 ao quadrado. Então, a distância entre A e C é igual a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 dá positivo 4. Mais 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 5, 25. Então, a distância entre A e C é igual a raiz de 4 mais 25, 29. Raiz de 29 é um pouquinho mais do que 5 e menor do que 6. Então, só para colocar ali, né? Colocar o valor aqui. Então, essa distância maior aqui vale a raiz de 29. Isso aqui foi explicado um pouquinho sobre o plano cartesiano, como coloca os pontos, tá? E também um pouquinho como calcula a distância entre dois pontos. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato comigo, preferencialmente pelo WhatsApp. É isso aí, pessoal. Valeu!